Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lições de Homeopatia. Bem, o vídeo de hoje, ele já falo de antemão que não vai ser tão simples assim, é uma questão um pouco complexa, tá? Contudo, pelo menos na minha opinião, um ponto de extrema importância, tá? A experimentação no homem-são, pelo que eu tenho para mim, é uma das, assim, ela é uma das quatro bases da homeopatia, né? É o modo como a gente encontra os nossos remédios e as suas respectivas qualidades medicinais. Contudo, eu diria que foi através das experimentações que Hahnemann tirou começou mesmo a homeopatia, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de apontar, porque o Hahnemann, ele havia abandonado, né, a medicina convencional e foi então traduzir livros, e aí então ele se depara lá com o livro, né, do Cullen, numa matéria médica, e ele não aceita muito bem uma informação que está descrita lá, e ele então fala, olha, eu vou experimentar essa droga que ele cita aqui no livro, e aí então ele começa as experimentações em si mesmo, observa, né, os efeitos daquela droga que era no caso a quina, que eram muito semelhantes à doença da malária, e daí em diante ele começa. Então, nesse período ali, que já começa em 1790, as primeiras experimentações, nesse período, o Dr. Hahnemann, ele não tinha para si ainda a homeopatia, ainda não era uma coisa assim, eu vou inventar um sistema terapêutico, vou inventar a homeopatia, né, um sistema que faz isso e aquilo. Então, toda essa trajetória do Hahnemann foi uma trajetória de descoberta, de experimentação, de análise da realidade, de investigação muito séria e muito profunda. Então, como eu falei, desde 1790, o Hahnemann já começou as experimentações. E isso é muito característico, né, porque o primeiro volume, né, a primeira edição do Órgão da Arte de Curar, que é o principal livro do Dr. Hahnemann, né, onde ele expõe toda a doutrina homeopática. Essa primeira edição saiu em 1810. E o Hahnemann começou as suas experimentações, tanto em si quanto em outros experimentadores, em 1790. Tá? Para vocês verem como que é importante a gente conhecer essa parte da história para colocar as coisas no lugar. E para tirar um pouco essa ideia da cabeça de que o Hahnemann, aquilo caiu como uma luva e tudo estava certo, então eu vou criar homeopatia, vai ser isso daqui, vai ser um sistema terapêutico e tal, e vai ser assim. Ou ele tirou aquilo do nada, né? Sei lá, vou inventar um negócio assim. Para que a gente então entenda que o Hahnemann, na verdade, ele teve toda uma trajetória de compreender a natureza das coisas, compreender a natureza desses medicamentos, compreender, e com o tempo as coisas foram se alterando. E isso é que é importante, e é isso que nós vamos ver também nesse tema de hoje, que é as experimentações. Então, basicamente, tá? O que é experimentação no homem-são? É você pegar as drogas, é você pegar os medicamentos homeopáticos e testá-los numa pessoa saudável, tá? Aí a gente já tem um problema, porque o que é saudável, né? Hoje em dia, né, tanto pelas regras do Dr. Hahnemann, como pelas que nós temos hoje em dia para se fazer a experimentação, a pessoa tem que pelo menos não possuir, né? O ideal é que ela não possua doenças crônicas, ou então se possuir, que isso seja bem registrado, né? Todos os sintomas dessas doenças crônicas sejam bem registrados, bem especificados, para você ter uma diferenciação boa realmente dos sintomas que vão aparecer na experimentação dos que a pessoa tem, né? Mas o ideal é que a pessoa não tenha nenhuma doença crônica, que não sofra de nenhum, que ela seja o mais saudável possível, né? A gente pode colocar assim, tá?
basicamente, então, é isso. É você testar esses medicamentos para que você possa analisar os efeitos dele na saúde, né, no organismo de uma pessoa que esteja o mais saudável possível. Por quê? Porque o Hahnemann ele observou que para que a gente possa descobrir de fato a melhor, né, o que tem de melhor nas drogas, nos fármacos, nos medicamentos, a gente só conseguiria encontrar isso, as suas características medicinais, as suas qualidades medicinais, através da experimentação no homem-são, né? Isso é uma coisa que hoje em dia já é feita também pela alopatia e que na época não, tá? Isso é um ponto importante. O Hahnemann ele largou em partes também a medicina convencional porque não se sabia o que as drogas faziam, né? Se davam as drogas aos doentes sem saber de fato o que elas poderiam provocar. E o Hahnemann, então, ele fala que isso era um absurdo, isso era uma coisa incabível, porque como é que eu poderia utilizar medicamentos que eu não sabia o que eles poderiam fazer, eu não sabia o que eles poderiam tratar. E isso começou com o Hahnemann. Tá? Isso é importante a gente sempre colocar para que se tire aquela ideia de que o Hahnemann é mais um doido aí que inventou uma coisa aleatória e que veio do nada. O Hahnemann sempre se preocupou com isso, mesmo na época que ele era alopata, né? Por isso que ele começa, então, e tira todo esse arcabouço da doutrina homeopática das experimentações. Porque ele começa a ver que com as experimentações ele consegue entender melhor a ação desses medicamentos. E, Léo, como que é feito isso? Né? Como é que o Hahnemann fazia isso? Bem, as experimentações, no início, elas se deram realmente com a droga, com a substância natural, in natura. Então, o Hahnemann sempre prezou para que as experimentações fossem feitas com a droga o mais natural possível e na sua forma mais pura possível, sem contaminantes, sem outras coisas no meio, porque aí você ficava, era muito difícil você determinar o que tinha ali dentro. Então, por exemplo, se a gente pega e colhe lá uma planta, faz uma tintura daquela planta, faz um extrato e pega para fazer uma experimentação, mas aí tem outros, né, vamos por ervas daninhas que estão no meio daquela planta, você não tem exatamente uma coisa pura, você não tem exatamente uma coisa que você tem certeza que todos os sintomas vieram daquela substância. Logo, isso complica a situação, porque eu preciso realmente ter certeza que tudo que eu estou vendo, todo o quadro patogenético, tá? Toda a patogenesia, isso é o que a gente chama do quadro de sintomas na pessoa saudável, então é o que é gerado pela experimentação no homem-são. Eu preciso saber se isso realmente veio daquela planta, se isso realmente veio daquela substância, tá? Então elas precisam ser o mais puro possível, sem contaminantes, sem outras coisas no meio daquilo, tá? Sendo assim, no início, o Hahnemann utilizava realmente essas substâncias in natura, essas plantas in natura, frutos in natura, né, os metais in natura, tudo in natura porque sim, né? Se eu preciso averiguar o que isso faz em mim, eu preciso pegar isso e ingerir, preciso fazer com que eu ingira uma certa quantidade, e aí, né, o Hahnemann tomou todos os riscos, assim, todos os cuidados para que se diminuísse os riscos, né? Então, era sabido, então, por exemplo, que a quina poderia causar intoxicação, era sabido que o acônitum lá poderia causar intoxicação, que a beladona, né, da tropa beladona, que o arsênico causava intoxicação. Então, obviamente, eu não vou tomar uma quantidade que vai ser extremamente tóxica e vai me matar em poucas horas. É por isso que o Hahnemann sempre começou com as substâncias in natura, contudo, numa quantidade razoável, né? Óbvio, senão ele já estava morto já, né? E nem teria fundado a homeopatia. Então, essas dosagens começaram a ser assim. Só que o Hahnemann, ele com o tempo, né? E é interessante a gente apontar que o Hahnemann ele experimentou mais de 60 medicamentos em si mesmo.
tá? Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente vê o quanto que ele se doou realmente por essas experimentações, por essa busca de medicamentos, por essa busca de efeitos dos medicamentos. E, então, ele percebe que, mesmo fazendo, né, ele tinha os quadros patogenéticos, ele tinha o que ele chama também de doenças artificiais. Contudo, por ser intoxicações experimentações com a substância em natura, ele começa a perceber que os efeitos são sempre meio semelhantes, os efeitos primários são sempre meio que semelhantes, e muitas vezes muitas reações que o corpo tinha à substância também eram muito semelhantes e também muito não tinha nada de diferente, de muito peculiar, de muito característico, ou então os efeitos que o corpo, né, da reação do corpo à substância, à droga, atrapalhava enxergar os sintomas, atrapalhava, não era uma coisa muito límpida para se observar. E aí a gente tem um problema, porque a experimentação eu preciso que ela seja clara, eu preciso que ela seja específica, eu preciso enxergar um quadro que realmente aquele medicamento pode provocar, porque é isso que eu vou usar para tratar as pessoas, né? Então, e aí entra a parte mais interessante da coisa, né? Então o Hahnemann ele começa a fazer um procedimento de diluição dessas substâncias e também dinamização. Ah, Léo, mas isso não é o próprio remédio homeopático? Sim. E você pensou certo agora. O Hahnemann ele começou a realizar as experimentações no homem-são com os próprios medicamentos homeopáticos, ou seja, com as próprias substâncias infinitesimais, com as próprias substâncias transformadas em medicamentos homeopáticos. Tá? Isso tem uma porrada de gente que não sabe, não faz ideia disso. Também não faz ideia que até hoje em dia é feito assim. Aliás, hoje em dia é sempre feito assim, na verdade. E até mesmo muitos homeopatas não fazem ideia disso. A gente vê o quanto que isso é sério, o quanto que isso é uma coisa assim que é preocupante, né? Mas isso é real. O Hahnemann ele começa então a diminuir as drogas, a dinamizar, a diluir, porque ele falava, olha, eu não quero que elas causem esses efeitos muito fortes, essas reações do organismo muito fortes, porque isso confunde muito, isso vira uma bagunça, eu não consigo captar realmente a essência do que essa droga pode fazer. E então ele começa a fazer isso. E ele começa então as experimentações elevando as potências, né? Diluindo e dinamizando mais essas drogas. Então lá para o 6CH, lá para o 10CH, 12, 15, 20 e até mesmo na 30CH. Né? E é aí que tá. Porque quando a gente pega uma matéria médica, nós nos deparamos com a coisa que mais prova que substâncias infinitesimais, ou seja, remédios homeopáticos, provocam sim alguma coisa no organismo, porque está produzindo um organismo saudável. Isso é extremamente importante, porque quando a gente se depara com a matéria médica, a gente tem ali medicamentos que foram testados em pessoas saudáveis em altas potências, por exemplo, a 30CH. E mesmo assim, eles produzem uma patogenesia, ou seja, eles produzem um quadro sintomático. Ou seja, você pode gostar ou não da homeopatia, mas o que você não pode é dizer que substâncias infinitesimais não podem produzir alguma coisa no organismo. Porque elas produzem. E porque as experimentações, desde a época de Hahnemann, ou seja, mais de 200 anos atrás, elas são feitas com os medicamentos em potências altas, em graus altos de diluição e dinamização.
Isso é, assim, isso é magnífico, isso mostra para a gente uma coisa impressionante, né? E foi através também desse procedimento, dessa mudança no procedimento, que o Hahnemann encontrou medicamentos que, em natura, ou seja, no seu estado natural, não tinham nenhum tipo de efeito farmacológico. Por exemplo, o licopódium, a cilícia, tá? O natrum muriático. Ou seja, o natrum mur, o que é? É o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, né? E nós comemos sal o tempo todo, mas nós não temos uma experimentação, nós não temos uma patogenesia, um quadro de sintomas. Logo, o natrum mur, ou seja, o cloreto de sódio, ele só é capaz de produzir um quadro sintomatológico quando ele é transformado em remédio homeopático e dado a uma pessoa saudável e também a uma pessoa que seja sensível a ele. Ou seja, o Hahnemann começa então a trazer uma série de substâncias que, no seu estado natural, ninguém utilizaria aquilo como medicamento. Contudo, quando eles foram dinamizados e quando eles foram diluídos, o Hahnemann percebe que na experimentação eles tinham quadros maravilhosos, incríveis e grandes quadros patogenéticos. Ou seja, isso é impressionante. Por isso que esse tema da experimentação, eu acho que ele é um tema assim, é mais que essencial para todo homeopata reconhecer e estudar de modo profundo. A gente precisa disso. E aí, Léo, mas você falou que quando ele está lá numa potência mais alta, a pessoa, né, o experimentador, precisa ter uma sensibilidade a ele. Exatamente. O que o Hahnemann percebeu também fazendo esse procedimento? Essa mudança no modo de aplicação, quando ele transforma também, quando ele começa a fazer as experimentações com os medicamentos homeopáticos, ele também começa a mudar as dosagens desses medicamentos. Ele começa a dar pequenas doses num espaço maior de tempo, tá bom? Por um tempo maior. Então ele muda várias coisas na experimentação, desde quando ele tinha começado. E ele percebe algo também muito característico. Ele fala, olha, quando eu estou experimentando uma droga lá no estado natural ou nas potências homeopáticas muito baixas, eu vejo ainda muitos sintomas daquele jeito que eu tinha explicado, e geralmente todos esses sintomas eles aparecem na grande parte dos experimentadores, se não em todos. Como assim, Léo? Se eu vou testar o arsênico, eu pego lá uma quantidade dele natural, né, no estado natural, mas uma quantidade pequena. Praticamente todos os experimentadores, vão pensar 10, 20, 30 experimentadores, todos eles vão sentir algo, até de maneira rápida, né? Eles vão ter um quadro patológico, eles vão ter um quadro sintomatológico. Contudo, quando o Hahnemann começou a passar o arsênico lá para 30 CH, né, lá para 20 CH, 15 CH, ele começa a perceber uma diferença. Ele fala, olha, desses 30 experimentadores que antes tinham sentido tudo com o arsênico lá no estado natural, agora somente 5 deles, ou 10 deles, estão sentindo alguma coisa com arsênico na 30 CH. E aí? O que isso significa, né? Ou seja, significa que, além do fato de que essas potências mais altas produziam quadros sintomatológicos mais límpidos, mais fáceis de se observar e também mais característicos, ou seja, o que eu estou falando? Esses quadros patogenéticos dos medicamentos em altas potências, eles geravam sintomas mais peculiares, eles geravam estados patológicos
que não era aqueles estados fortes, esquisitos, todos emaranhados com sintomas reacionais do corpo, mas eles geravam sintomas muito característicos, muito sutis, muito específicos, muito bem modalizados, tá? Então a pessoa que estava lá experimentando o arsênico, lá na 30CH, ela também tinha uma diarreia, mas não era aquela diarreia super mega pronunciada que tinha lá na experimentação com ele natural, com ele no seu estado natural. Mas era uma diarreia mais tranquila, com modalidades. Então, uma diarreia que sempre piorava de madrugada, lá pelas 3 da manhã, que gerava muita ansiedade, muita agitação na pessoa, e sempre de um modo muito específico, muito característico. Ou seja, os sintomas eles eram mais claros, mais verdadeiros e mais peculiares. Ou seja, quando a gente vê essas experimentações em potências mais altas, e o Hahnemann enxerga isso, ele fala, opa, isso aqui está a riqueza, porque é nesses sintomas que eu consigo diferenciar de fato a pessoa, que eu consigo, de fato, individualizar a pessoa e encontrar realmente a necessidade desse remédio. Porque, em geral, se eu pego aqui, né, o arsênico, ou a beladona, o acônitum, né, medicamentos homeopáticos que vieram de venenos, né? Se eu pego, em geral, eles vão produzir coisas muito semelhantes. Então, tem diarreia, tem o vômito, tem a dor estomacal, muitas coisas que são muito parecidas umas com as outras. Só que quando eu subo as potências, cada um deles começam a se mostrar de modo específico, começam a se mostrar com as suas características principais. E é isso que vai fazer eu conseguir diferenciar o doente que precisa do arsênico, o doente que precisa do acônito, do doente que precisa de beladona. Está compreendendo? Então, além deste ponto, o Hahnemann também percebeu isso que eu tinha falado. Olha, não são todos os experimentadores que ficam doentes. São apenas alguns. Por quê? Porque eles possuem uma sensibilidade àquela droga, a essa substância. E é exatamente isso que começa a levar não só o Hahnemann, mas os outros homeopatas, os alunos do Hahnemann, a enxergarem a questão que a gente chama hoje em dia, né, de personalidades homeopáticas. Então, as personalidades homeopáticas elas começaram a serem evidenciadas por conta disso. Olha, aquela pessoa mais gordinha, aquela pessoa mais baixa, com as estruturas do corpo mais menores, mais arredondadas, aquela pessoa mais, né, um pouco de estatura mais baixa. Olha, esse tipo de pessoa que tem uma tendência à obesidade, parece que esse tipo de pessoa aí sempre, dos 30 experimentadores, os 10 têm essa característica aí, e eles são os únicos que sentem os sintomas da calcária carbônica, lá na 30CH. Por quê? Né? Todos eles têm certas semelhanças, não só estrutural, mas também de caráter, também não caráter, mas de estrutura mental, também de estrutura moral. Algumas coisas são bem semelhantes entre essas pessoas. E é isso que começa a gerar o conhecimento que a gente tem hoje das personalidades homeopáticas. Olha, tal remédio, ele precisa, além dos sintomas e dos sintomas característicos, ter semelhança com essas coisas, ele também precisa ter uma semelhança com a pessoa, com as características morfológicas, mentais, psíquicas daquela pessoa. Então, tal remédio vai agir melhor. Então, por exemplo, o calcário carbônico ele vai agir melhor numa pessoa mais atarracada, menor, que tem uma propensão à obesidade, que é muito friorenta. Por quê? Porque é nesse tipo de pessoa que se observou que nas experimentações, geralmente eram os que sentiam
o quadro patogenético da calcária carbônica. O Nus vomica. Nus vomica, geralmente os experimentadores que sentem o quadro mais forte do Nus vomica são aquelas pessoas que são bem nervosas, irritadiças, mais fortes, de estatura, né, realmente mais forte, de fibras muito rígidas, às vezes com a pele mais morena. Não sei, mas vamos ver se isso daqui faz sentido. E a clínica também começou a dar sentido nisso. Olha, quando eu dava o Nux vomica, né, aquela pessoa com os mesmos sintomas, então duas pessoas com os mesmos sintomas, só que o Nux vomica funcionava melhor naquela do que nessa. E na que ele funcionava, tinha aquelas características dos experimentadores. Naquele que ele funcionava melhor, a pessoa era mais irritadiça, mais explosiva, a pessoa tinha uma estrutura forte, tinha fibras muito rígidas, tinha uma pele mais voltada para o moreno. Ou seja, vocês estão compreendendo? Isso tudo veio da experimentação. Isso tudo nasceu com a experimentação e com a estrutura e com a clínica homeopática, né, com a observação clínica dos pacientes. Para a gente ver o quanto que isso é importante, né, pessoal? Então, isso foram coisas que o Hahnemann foi observando, foi construindo, foi lidando, e isso tudo foi estruturando toda a base dos nossos medicamentos e as nossas matérias médicas, né? Então, esses são pontos, assim, pessoal, que realmente é de extrema importância, tá? Então, é isso, assim, o que é o necessário da experimentação? É que a gente consiga os sintomas mais essenciais daquela droga, que a gente consiga os sintomas mais específicos daquela droga, é que a gente consiga ver o quadro por inteiro, mas consiga ver ele bem modalizado, bem característico, porque é isso que faz a gente reconhecer no doente, na doença, quando eu tenho que dar aquele remédio, em que momento tem que dar aquele remédio, tá certo? E assim, a experimentação numa menção, ela começou com o Hahnemann, né? Ela veio lá desde 1790 e tem alguns pontos muito importantes que eu queria citar para vocês aqui do livro do Dr. Denis Demarque, né? Homeopatia, Medicina de Base Experimental. Ele fala então que os discípulos de Hahnemann, então, por exemplo, Hering e Stapf, né? Que foram pessoas que estudaram com Hahnemann, que aprenderam homeopatia com Hahnemann, eles também começaram, não só esses, mas vários dos discípulos, começaram também a fazer as experimentações, né? Não só em si mesmos, mas também com vários experimentadores e vários medicamentos novos também, tá? Então ele fala, né, no decorrer do século XIX, as experiências se multiplicaram na Alemanha, na França, na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, incentivadas por Hering, né? Hering foi para os Estados Unidos para atuar lá. Na Áustria, por exemplo, a partir de 1842, a Sociedade de Homeopatia de Viena realizou muitas reexperimentações e estabeleceu novas patogenesias, entre outras a nitrato de prata, bicromato de potássio. Na França, distingue-se Petrós e principalmente o fabuloso Benoît Moore, tá? Se vocês aí já estão mais inseridos no mundo da homeopatia, vocês devem saber que o Benoît Moore foi quem trouxe a homeopatia para o nosso país, para o Brasil, né? O Benoît Moore ele foi um médico, ele foi curado, se eu não me engano, de uma tuberculose com homeopatia, acho que pelo próprio Hahnemann, e ele ficou doido, ele falou, não, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida, e ele saiu, ele tinha muito dinheiro, né? Ele saiu ao mundo afora, entregando a homeopatia para vários países. E foi isso que ele fez no caso do nosso país, o Brasil, né? E aqui até fala, então, ele é o autor das patogenesias brasileiras, para vocês verem quanto tempo que isso faz, né? Lá ainda no século XIX, isso. Quanto tempo faz que até já desde esse tempo que a gente tem patogenesias de drogas aqui do nosso país.
tá? Em 1874, por exemplo, o Dr. Timothy Allen, um grande homeopata e super famoso, tem muitas matérias médicas, publicou a respeito dos resultados dessas múltiplas pesquisas uma enciclopédia em 10 volumes, onde estão consignadas numerosas reexperimentações, bem como novas patogenesias. Os nomes dos experimentadores acham-se indicados junto com as doses empregadas para cada caso, né? Então aqui, por exemplo, tem um número até espantoso, mas o número de experimentadores é, por vezes, muito elevado, até 226 para o arsênico. Então, para vocês verem que não era 2 pessoas que faziam a experimentação, até 226 só para o arsênico, tá? Ou seja, a gente só não ficou com aquelas experimentações que o Hahnemann fez. Muitas reexperimentações foram realizadas, né? As doses empregadas variam desde as doses materiais subtóxicas, como eu havia explicado para vocês, até as 30 CH, como eu também vos expliquei. Na experimentação de belladonna, realizada por Billons, em 1906, nos Estados Unidos, as doses vão da tintura-mãe à terceira diluição. Na mesma época, também nos Estados Unidos, Kent, né, um grande, eminente homeopata também lá dos Estados Unidos, e seus discípulos utilizavam em suas reexperimentações a 30 CH. Então, muitas vezes, gente, isso é feito até hoje. Tá? Eu tô lendo isso daqui para vocês verem a dimensão disso. Vocês terem essa noção, tá? E uma coisa aqui extremamente interessante para a gente finalizar esse vídeo. Então, o Dr. Demarque, ele fala o seguinte: os métodos simples e duplo cego, que se tornaram corriqueiros na experimentação farmacológica, foram descobertos e aperfeiçoados por pesquisadores homeopatas. Tá? Então, assim, a ignorância, ela sempre vai levar a gente para o buraco, e tem levado os cientistas e os divulgadores, e muitos cientistas e muitos divulgadores científicos para o buraco. Essa ignorância faz com que eles acusem os homeopatas, né, de não serem científicos, de não utilizarem os métodos científicos. Só que tem um problema. Essas coisas começaram com os homeopatas. Essa coisa de eu saber, de eu buscar saber o que existe ali naquele remédio, o que de fato ele faz na saúde do homem, isso começou com os homeopatas. Como está dizendo aqui. Então, foram descobertos e aperfeiçoados pelos pesquisadores homeopatas. Antes mesmo da morte de Hahnemann, antes do Hahnemann morrer, alguns tiveram a ideia de fazer experiências patogenéticas, ocultando ao experimentador o nome do produto estudado. Ou seja, duplo cego. Assim, lê-se numa monografia sobre o arcônito publicada pelo Dr. Geistel. Essas experimentações foram feitas nos 3 ou 4 primeiros meses do ano de 1843. Os experimentadores, se bem que a maioria fosse de médicos, ignoravam o nome dos medicamentos em estudo. As doses aplicadas foram principalmente maciças e usadas em quantidades verdadeiramente tóxicas, chegaram gradualmente a tomar de uma vez 20, 40, 80 a 100 gotas de tintura de acônitum, por exemplo. Né, para a gente ver que também naquela época, já ainda no começo da homeopatia, se usava muitas vezes doses ainda in natura e doses fortes. E mesmo assim o Hahnemann percebe e fala, olha, isso não é o caminho para que a gente encontre a real essência dos medicamentos. Mas vocês estão vendo o quanto que a homeopatia sempre se apoiou, não no método científico entendido como hoje, mas assim, numa maneira científica de ver as coisas, numa maneira científica de buscar a verdade, uma maneira realmente racional. Nunca foi nada. Gente, tira isso da cabeça, tira essa bobagem da cabeça de que, sabe, nunca foi nada disso.
Sempre foi uma coisa extremamente estruturada, né? Pô, muitos problemas o Hahnemann teve com outros homeopatas que não aceitavam. Falou, pô, como é que eu vou fazer uma experimentação com nada? Isso tá documentado, gente. Eles falavam, teve brigas, ó, como é que eu vou experimentar com remédio homeopático? Como é que eu vou usar isso daqui para dar o remédio lá para experimentar? Se aqui não tem nada, se está ultra diluído isso daqui. E mesmo assim, quando grupos de estudos, como associações homeopáticas da época brigavam por isso, elas iam lá e faziam as reexperimentações na 30CH e enxergavam as mesmas patogenesias que o Hahnemann havia enxergado. Ou seja, para vocês verem, pessoal, que não é algo assim da cabeça de um maluco, que sempre foi uma coisa extremamente analisada, não totalmente aceita a priori pelos próprios homeopatas. Então, assim, há muitas outras coisas que eu poderia colocar nesse vídeo, né, nesse estudo aqui com vocês, do modo, o que o Hahnemann colocou que deveria, o modo como deveria ser escolhidos os experimentadores, tem muita coisa, né? Só lembrando que o Hahnemann, ele sempre reafirmou com bastante clareza que os melhores experimentadores seriam os próprios médicos homeopatas. Tá? Isso é muito sério. Contudo, obviamente, isso não pode ser sempre assim, mas é de extrema importância que o próprio homeopata saiba o que aquela substância produz em si próprio. Isso é muito importante, para que ele conheça de fato aquele medicamento. Mas, pessoal, por esse vídeo é isso, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.